Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Maurício Santos e é sempre um prazer te receber por aqui. Em meio à pandemia, crise hídrica, calor extremo e fenômenos naturais aparecendo com maior intensidade, eu te pergunto, será que alguma coisa está acontecendo com o nosso planeta? Até que ponto nós, seres humanos, vamos resistir a tudo isso que vem acontecendo? Alguns deles, inclusive, nem estão acontecendo aqui na Terra. Caso você ainda não saiba, existe um asteroide de 500 metros de largura que pode acabar colidindo com a Terra até o ano de 2300. Chamado de Bennu, ele é considerado pela NASA como um dos mais ameaçadores, com 2.700 chances de atingir a Terra. Só que antes de 2300, o Bennu deve se aproximar consideravelmente do nosso planeta em 2135. E graças ao efeito gravitacional que o nosso planeta exerce nesse corpo celeste, sua rota pode se aproximar ainda mais nos anos seguintes. As simulações registraram 150 prováveis cenários de colisão, o que fez a NASA intensificar a atenção quanto à órbita do asteroide. Você consegue ver onde eu quero chegar com tudo isso? Se levarmos em consideração o que tem acontecido por aqui, atualmente, caso o Bennu chegue, será mesmo que os humanos do futuro terão muita coisa para salvar? Se você tem acompanhado as últimas notícias, é bem provável que tenha lido ou visto alguma coisa sobre as nuvens de poeira que atingiram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Os fenômenos praticamente engoliram determinadas regiões, dificultando a visibilidade e assustando os moradores com ventos de até 95 km por hora. Esse tipo de tempestade de poeira é até comum durante períodos de seca e ocorre anualmente em localidades mais específicas do Brasil. A questão é que, dessa vez, a intensidade e o número de episódios chamaram a atenção das autoridades para as consequências das mudanças climáticas. Em um cenário mais regional, o fenômeno pode ser explicado pelo contexto da chegada do período chuvoso, combinado com os solos prontos para o plantio e a poeira acumulada de queimadas. Vamos por partes. É comum que ventos fortes sejam registrados antes da chuva. E são eles os responsáveis por carregar as finas partículas que formam o solo superficial. E no caso desse tipo de solo, seria justamente o que foi manipulado para o cultivo, que acaba ficando mais fragmentado. Sem a umidade para deixar essas mesmas partículas unidas, o vento consegue levantar a poeira facilmente, como aconteceu aí no interior de São Paulo. Por lá, a forte estiagem criou as condições perfeitas para formar um cenário parecido com o do filme Interestelar. Quem aí também fez essa comparação? Conta pra mim nos comentários. O fato é que esse tipo de fenômeno pode ser bastante pontual se for seguido por chuvas. Uma vez que o solo está úmido, as chances do vento levantar a poeira são consideravelmente menores. Agora, caso a seca continue, novas tempestades e nuvens de poeira podem ser registradas em outras regiões do país. E isso se conecta justamente ao cenário mais amplo que envolve os fenômenos. Tudo começa pelo desmatamento na Amazônia. Com a redução cada vez mais do número de árvores, a umidade que é liberada e transportada para outros locais do Brasil diminui dia após dia. Isso faz com que o clima fique mais seco e, como consequência, haja uma queda dos períodos chuvosos. Ou seja, com menos chuvas, o solo vai continuar seco por mais tempo. Isso, combinado com o aumento das queimadas, também pela falta de umidade, faz com que mais poeira acabe se acumulando. Então, quando as regiões são palcos de fortes ventos, os fenômenos que vimos em maiores proporções acabam acontecendo. E eu volto a repetir. Não é como se episódios como esses nunca tivessem ocorrido no nosso país. É só que, dessa vez, foram relativamente mais intensos. E além de toda essa confusão em terras brasileiras, outra notícia gerou um pouco de medo nas pessoas. Até a produção desse vídeo, o outro lado do Atlântico tem sido palco de um fenômeno da natureza que tem devastado uma ilha. No final de setembro de 2021, a iminente erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias,
levantou a questão sobre a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil. A erupção chegou no dia 19 de setembro e, por ser considerada modesta, as chances de que ondas gigantes atingissem o nosso país se tornaram muito pequenas. Mas não se engane, o Brasil já foi palco de um tsunami antes, lá em 1755. E se você quiser saber os detalhes desse surpreendente acontecimento, diz aí nos comentários que a gente prepara um vídeo só com esse tema. O fato é que, para que o fenômeno em La Palma criasse um tsunami capaz de afetar o litoral brasileiro, seria preciso uma erupção incrivelmente forte. Em entrevista ao G1, especialistas disseram que a erupção teria que fazer uma parte considerável da ilha deslizar para o mar. E como a gente viu, não foi esse o caso. Graças a Deus. Só que não é porque o Brasil não entra nessa conta que a erupção do Cumbre Vieja não seja perigosa. Pelo contrário, até 29 de setembro, 10 dias depois da explosão vulcânica, as autoridades evacuaram mais de 6.000 pessoas. Sem falar que nada que estava no caminho da lava ficou de pé para contar a história. Tirando uma ou outra casa que acabou ficando ilhada, mais de 1.000 propriedades foram destruídas, assim como a vegetação ao redor. E quando chegou ao oceano, a lava ainda deixou os especialistas atentos para outro tipo de perigo: os gases tóxicos. Em contato com a água salgada, o magma vai gerar colunas de vapor que não são nada seguras para os seres humanos. Certo. Mas e quando a erupção deve parar? É difícil dizer. Mas as estimativas do Instituto de Vulcões das Ilhas Canárias indicam que o fenômeno pode continuar por 24 a 84 dias, um período consideravelmente maior do que a última erupção do Cumbre Vieja, que se prolongou por cerca de 3 semanas. E o que fazer depois de toda essa destruição? Infelizmente, os moradores que perderam suas casas não poderão voltar tão cedo. O primeiro motivo disso é porque o solo se torna praticamente inutilizado por um tempo, já que a lava ficará dura como uma rocha e somente depois se tornará solo de novo. E a outra razão envolve a espessura da lava. No caso de La Palma, ela atingiu de 10 a 12 metros. Construir sobre ela seria muito complicado, tanto por causa da instabilidade quanto para organizar os sistemas de energia, saneamento e água. Muito complicado, né? É verdade que os solos da região, onde houveram atividades vulcânicas no passado, são férteis, mas, nesse caso, ainda vai levar um tempo considerável para acontecer. Agora, das Ilhas Canárias, vamos direto para a Rússia, onde misteriosos buracos têm surgido pelo país desde 2014. E quando digo buracos, eu não estou me referindo a pequenas aberturas no solo. Para ter uma ideia, em 2020, uma cratera de nada menos que 50 metros de profundidade apareceu de uma hora para outra na região noroeste do país. Até aquele momento, 16 já tinham sido encontradas, sendo que a primeira apareceu em uma região da Sibéria. E o mais curioso aqui é que não foi um caso do solo simplesmente ceder. Logo abaixo da superfície, uma grande quantidade de gases basicamente explodiu para criar o buraco. A causa exata ainda não está clara para os cientistas. E nem mesmo as autoridades russas estão autorizadas a fornecer aí mais detalhes. Ainda assim, acredita-se que tudo tem a ver com o derretimento do permafrost, que é basicamente uma camada do solo que fica congelada durante todo o ano. Com o derretimento, aliado ao deslocamento da Terra e às explosões de gases, o contexto torna-se apropriado para o surgimento de buracos tão impressionantes. No meio disso tudo, o problema está justamente nas mudanças climáticas. Quanto mais quente fica o planeta, mais desse solo acaba descongelando. E como ele é rico em carbono, acaba que mais desse gás é liberado na atmosfera. Enquanto buracos surpreendentes aparecem lá na Rússia, o estado americano da Califórnia foi palco de um tornado de fogo. Em setembro de 2021, bombeiros estavam trabalhando para apagar um incêndio florestal quando o fenômeno se formou. As imagens são impressionantes. Esse tipo de tornado surge quando uma coluna de ar quente, causada por um incêndio, entra em contato com a corrente de ar frio. E no caso da região em que apareceu, o incêndio já durava quase
4 dias e havia acabado com aproximadamente 580 hectares de floresta. O fogo começou em uma época de grande seca e calor no estado americano. E o resultado? Quase 7.000 focos de incêndio. Em meio a todas essas notícias, uma verdade se destaca. Por mais que alguns fenômenos não sejam tão inéditos, é inegável que eles estão acontecendo com mais frequência em uma intensidade que chega a ser assustadora. Como você quer que seja o planeta para as futuras gerações? Deixe nos comentários o que acha sobre tudo isso e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus!